E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar, eu terminei uma série de mensagens aqui, uma série de mensagens temática com o título A Igreja que Nós Queremos Ser. E agora nós vamos começar uma série expositiva na Epístola de Tiago. Tá? Então, por que uma série expositiva? É sempre muito importante, meus irmãos, a gente manter nas pregações uma dieta, uma disciplina de estudo de livros da Palavra de Deus. Então é bom que a gente tenha esse hábito, é bom que a gente tenha esse costume, e eu procuro então variar séries temáticas com séries expositivas, e é bom que a gente tenha, portanto, essa série expositiva na Epístola de Tiago, porque séries expositivas têm muitos valores. Um deles é que é a melhor forma de ensinar a congregação a como ler a sua Bíblia. Então, as nossas Bíblias, elas não foram organizadas por temas, elas foram organizadas por livros bíblicos. Então, é importante que você saiba ler um livro da Palavra de Deus, que você saiba como é que se lê, como é que se compreende, como é que se acompanha o ensino dentro de uma carta ou dentro de um livro. Além disso, meus irmãos, é importante também uma série expositiva, porque isso protege a igreja, tá? Isso protege a igreja de um pregador que só prega o que gosta. Eu já fui de uma igreja na minha juventude. Quando eu mudei para Fortaleza, eu e minha família fomos congregar numa igreja lá, e lá para as tantas eu percebia que o pastor lá só pregava em texto fácil, só pregava em texto que era um mamãozinho com açúcar, texto que só falava coisa boa, sabe? Ele nunca pregava num Salmo 32, por exemplo, enquanto calei os meus pecados, secaram-se os meus ossos pelos constantes gemidos dentro de mim. Esse tipo de texto ele não pregava, ele só pregava no Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a igreja fica protegida de que o pastor só pregue o que ele quer pregar, só pregue coisa fácil, coisa agradável. E além disso, o próprio pregador fica protegido porque ele não escolhe o texto para pregar. E isso significa dizer que ele, por exemplo, não pode ser acusado de dizer o pastor escolheu esse texto aí porque ele queria mandar uma mensagem para o irmão tal. Que isso acontece, tem igreja por aí que na pregação o pastor usa a pregação para lavar roupa suja na igreja, né? Então, uma série expositiva evita isso. A próxima pregação sempre será o próximo texto do livro. E isso significa dizer, portanto, que o que será tratado será aquilo que o próprio texto fala. Já aconteceu comigo no meu ministério, quando eu era pastor lá no Rio Grande do Sul, que a igreja estava passando por um problema muito sério com dois diáconos, com um diácono basicamente, e aí estava assim um problema lá muito ruim com o diácono. E na semana que o problema estourou, no domingo seguinte, eu estava fazendo uma série no livro de Atos, e o sermão seguinte era em Atos 6, que fala lá da eleição de diáconos, né? Os critérios para escolher um diácono na igreja. Então, às vezes acontece isso, tá? Mas é bom, irmãos, que a gente então siga o curso do texto bíblico, para que o próprio texto bíblico vá determinando, portanto, os assuntos que precisam ser tratados e trabalhados na igreja. E agora, então, nós vamos, portanto, iniciar uma exposição do livro de Tiago. Meus irmãos, por volta do ano 34 depois de Cristo, os primeiros discípulos de Jesus experimentaram a sua primeira perseguição organizada. Estes discípulos, eles eram todos judeus,
habitantes, moradores da cidade de Jerusalém, e eles tinham uma cultura misturada. Eles eram judeus, familiarizados com o Antigo Testamento, que costumavam ir na sinagoga e no templo, mas eles também tinham uma cultura grega. Eles falavam, por exemplo, a língua grega. Eram os chamados judeus helenistas. Mas, além disso, eles eram homens, eram mulheres, eram crianças, eram famílias, que tinham as suas casas, tinham seus trabalhos, seus bens e sua vida comum ali em Jerusalém. Eram judeus, mas passaram a crer que Jesus de Nazaré era o Messias prometido das Escrituras. E isso, naquele período de tempo, era algo muito perigoso. Haviam outros judeus, como um homem chamado Saulo, que era tão zeloso quanto à lei de Moisés e quanto aos costumes dos judeus, que homens como Saulo estavam dispostos a prender e até a matar aqueles que afirmavam que criam que Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos. Mas o perigo, então, se concretizou. Em Atos capítulo 8, nós vemos que a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, desencadeou uma perseguição contra esses judeus de cultura grega. Famílias que antes viviam em paz, agora fugiam por suas vidas para outras regiões, fora da influência das autoridades judaicas de Jerusalém. O principal destino deles foi a Samaria, província onde havia outros judeus de cultura grega lá. Todavia, enquanto o problema da perseguição era resolvido, esses cristãos que fugiram para Samaria começaram a enfrentar novos desafios. Agora, eles não tinham mais casas, eles não tinham mais bens, agora eles eram pobres. Todos os seus bens foram deixados para trás. Eles precisavam de trabalho, precisavam de terras, e o que deixou eles totalmente vulneráveis aos ricos daquela região. Opressão, falta de misericórdia, exploração passaram a fazer parte do dia a dia desses novos moradores daquela região de Samaria. Só que o problema deles, meus irmãos, seria ainda maior. Os ricos, de quem eles dependiam e por quem eles eram oprimidos, eram também seguidores de Jesus e frequentavam a igreja, que naquela época ainda era chamada de sinagoga. Esses ricos eram quem ocupavam as posições mais privilegiadas, tanto na sociedade quanto na própria igreja. Aquela igreja, portanto, na Samaria, ela tinha um duplo problema. Por um lado, ela tinha cristãos ricos que olhavam para si e se viam como privilegiados na sociedade, e eles eram quem ocupavam as posições mais superiores dentro da igreja. Eles eram, por exemplo, os mestres na igreja. E ao mesmo tempo que eles ensinavam na igreja, falando sobre a justificação pela fé, ao mesmo tempo eles eram arrogantes, oprimiam os mais pobres e confiavam muito mais nas suas próprias riquezas do que na oração. Por outro lado, haviam os cristãos pobres, passando por enormes provações em sua nova terra e em sua nova igreja. Estes não estavam reagindo bem a essas provações. Estavam procurando justiça com as suas próprias mãos e produzindo contendas e confusões no meio da igreja. Sabendo então de tudo isso, o ex-pastor deles, Tiago, que era o pastor principal na igreja de Jerusalém, decide endereçá-los uma carta.
nela, que hoje é conhecida como a Epístola de Tiago, uma palavra resume todo o ensino que Tiago vai transmitir para eles: sabedoria. O que os ricos e os pobres daquela igreja precisavam para viver em paz com Deus e em paz uns com os outros era de sabedoria. Tiago vai mostrar para eles na sua carta que a razão pela qual eles estavam tendo problemas entre si, onde ricos oprimiam mais pobres e os pobres buscavam justiça com as próprias mãos, reagindo de forma ríspida e com contendas. Isso aqui é uma moto, é? E os pobres então reagiam procurando justiça com as suas próprias mãos, produzindo contendas. Aquilo que poderia resolver, ou melhor dizendo, aquilo que era a causa desses problemas, é que eles eram imaturos e precisavam amadurecer. Por isso, nada melhor do que eles conhecerem a antiga sabedoria do Antigo Testamento e a nova sabedoria trazida por Jesus. A Epístola de Tiago, então, meus irmãos, é um manual de sabedoria. É um remédio contra a imaturidade. As lições que o livro de Tiago ensina são poderosas para nos fazer crescer na nossa vida com Deus, na nossa vida consigo mesmo e com os demais. O livro de Tiago é uma espécie de o livro de provérbios do Novo Testamento. É aquele livro que vai nos ajudar a entender o que nós precisamos para amadurecer, para termos mais sabedoria, para fugirmos, para escaparmos da imaturidade. E, meus irmãos, se há algo que todos nós precisamos, sem a menor sombra de dúvidas, é de sabedoria. Eu não sei se vocês já ouviram falar na chamada Síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviram? Síndrome de Dunning-Kruger é uma síndrome que geralmente acomete pessoas que carecem de sabedoria, que carecem de conhecimento e de inteligência. É quando pessoas que, pela sua falta de sabedoria, pela sua falta de conhecimento, de inteligência, elas não conseguem perceber a sua falta de sabedoria, a sua falta de conhecimento. E por isso, por isso é que é chamado de síndrome, que elas então ficam presas na imaturidade, por não reconhecerem a necessidade de sabedoria, por não reconhecerem que precisam aprender, que precisam crescer, que precisam amadurecer. Então, o livro de Tiago, meus irmãos, é um excelente remédio espiritual contra não apenas a imaturidade, mas a percepção, ou a falta de percepção da imaturidade. Através do livro de Tiago, nós vamos perceber várias áreas em nossas vidas que nós precisamos sim de mais sabedoria. A tolice, meus irmãos, ela é uma moradora permanente no coração humano. E nós temos uma tendência de agir instruídos por ela, instruídos por um coração tolo. Costumamos seguir os conselhos de mentes mal instruídas, tanto as nossas próprias, quanto a de outros. E é por isso que os problemas das nossas vidas, muitas vezes, ao invés de serem resolvidos, eles vão se agravando e muitas vezes permanecem por dias, semanas, meses e anos. Porque nós vivemos de problema em problema, contenda em contenda, sofrimento em sofrimento, por falta de sabedoria, por falta de maturidade.
Portanto, um estudo cuidadoso e dedicado da Epístola de Tiago nos tornará crentes mais sábios e mais maduros. Nós aprenderemos como lidar com as provações. Nós saberemos formas mais produtivas de usar a nossa língua. Nós vamos melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros. Compreenderemos o poder que a oração tem para nos tornar pessoas mais maduras. Como resultado, meus irmãos, a nossa caminhada com Cristo será enriquecida. Os nossos relacionamentos serão fortalecidos. A quantidade de decisões ruins que nós tomamos serão diminuídas. Aprenderemos a orar mais e a depender menos das nossas próprias intuições. E então, para iniciar essa jornada na Epístola de Tiago, eu quero pedir que você leia junto comigo o primeiro versículo, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Querido e amado Deus, nós iniciaremos agora, Senhor, essa jornada na Epístola de Tiago, esse teu servo amado, Senhor. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale às nossas mentes, que o Senhor nos instrua, Senhor, que o Senhor não permita que estagnemos na ignorância, que estagnemos na tolice, na meninice, mas que sejamos, ó Deus, através da exposição dessa epístola, que nós amadureçamos, cresçamos, sejamos mais sábios, mais entendidos, ó Deus, de como devemos viver. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso que nós acabamos de ler marca aqui a saudação desta carta. As cartas naquela época, elas costumavam ter uma saudação que por vezes poderia ser mais breve, como é o caso aqui da Epístola de Tiago, às vezes mais longa, como em algumas cartas do apóstolo Paulo. No entanto, meus irmãos, nós não podemos nos enganar que aqui, achando que aqui nós estamos apenas diante de uma mera saudação. Nenhuma palavra na Bíblia foi escrita à toa. Já nessa pequena saudação aqui, Tiago já nos deixa duas lições que vão nos preparar para tudo o que ele vai ensinar na sua carta. Que se nós imaginarmos aqueles irmãos naquela época, recebendo essa carta de Tiago, e já quando eles abrem o rolo da carta, e a primeira coisa que eles leem é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, aqueles irmãos entenderam, meus irmãos, que aqui não existia apenas uma mera saudação, mas que, na verdade, Tiago aqui já estava ensinando duas importantes lições que vão nos preparar para tudo o que ele vai dizer. E a primeira lição é: a maturidade requer o reconhecimento de quem nós realmente somos. Vou repetir. A maturidade, para sermos pessoas maduras, nós precisamos reconhecer quem nós realmente somos. Veja, meus irmãos, que Tiago, ele descreve a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me explicar a você
Quem que era Tiago que escreveu essa carta? Em primeiro lugar, irmãos, esse Tiago que escreveu essa carta era que Tiago? Eu acho que vocês já sabem, né? No Novo Testamento tem vários Tiagos que aparecem. Mas qual foi o Tiago que escreveu essa carta? O irmão de Jesus. Em Mateus capítulo 13, 55, nós temos lá, não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então Tiago era o irmão depois de Jesus. Tiago era, portanto, o irmão que cresceu ali, junto com Jesus. Eu tenho meu irmão que é 1 ano apenas mais novo do que eu, meu irmão mais velho tem 3 anos, então meu irmão mais novo sempre foi ali o meu parceirão, o meu amigão. Então Tiago era esse, o irmão colado com Jesus. E ele então, embora no início os irmãos de Jesus não crescem nele, depois que Jesus se ressuscitou dos mortos, eles se tornaram figuras proeminentes na igreja. 2 livros do Novo Testamento foram escritos por irmãos de Jesus, que é a Epístola de Tiago e a Epístola de Judas. Então eles eram figuras proeminentes, porque eles cresceram com Jesus. Eles andaram a vida inteira com Jesus. Mas além disso, meus irmãos, além de ser irmão de Jesus, Tiago, ele era o pastor ou o presbítero principal na igreja de Jerusalém. Então imagine aí que Tiago era o pastor de Pedro. Tiago era o pastor de João. Lá em Atos capítulo 12, verso 17, é dito que Tiago, fazendo-lhes sinal com a mão, contou-lhes, aliás, Pedro, fazendo sinal com a mão, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Então Pedro, ele respondia como participante da igreja de Jerusalém, ele respondia a Tiago. Em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo chama Tiago, Pedro e João como colunas da igreja. Tiago aqui, além de Pedro e João, eram as colunas da igreja em Jerusalém. Então veja, meus irmãos, que Tiago, ele era uma figura extremamente proeminente. Para você ter ideia, Judas, que era irmão de Tiago, e, portanto, irmão de Jesus, quando Judas vai escrever a sua carta, a carta de Judas, ele começa a sua carta dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então veja, que quando ele vai se comparar com Jesus, que era seu irmão, ele diz, servo de Jesus. Mas para ele justificar a sua autoridade ao escrever aquela carta, ele também dizia que era irmão de Tiago, o pastor principal lá na igreja de Jerusalém. Então, com base nessas informações, leia de novo o que Tiago diz. Se coloque no lugar daqueles primeiros judeus de língua grega, quando eles receberam aquele rolo contendo a carta de Tiago. E aí eles pensam, o pastor da igreja de Jerusalém nos mandou uma carta. Olha só, que grande coisa, né? Que o pastor de Pedro e de João está nos mandando uma carta, o irmão de Jesus está nos mandando uma carta. E aí, quando eles abrem, o que eles leem é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Embora Tiago fosse um dos 3 principais líderes cristãos daquela época, embora fosse o irmão de Jesus, embora fosse uma das figuras mais proeminentes, ele descreve a si mesmo como um servo.
E na língua grega, meus irmãos, existem duas palavras que são traduzidas no Novo Testamento por servo. A primeira delas é a palavra dikaios, que aponta alguém que serve outro. É a palavra que originou a palavra diáconos. Mas a palavra que Tiago utiliza aqui é uma outra palavra, que é a palavra doulos, que era a palavra que era utilizada para os escravos. A palavra doulos era a palavra que se referia aos escravos. Então Tiago não olhava para si mesmo a partir da sua proeminência. Ele não olhava para si mesmo a partir do seu cargo, a partir da sua fama, a partir da sua importância, a partir da sua posição de autoridade sobre os outros. Ele não via a si mesmo como o pastor primaz de Jerusalém, o CEO da fé cristã, nada disso. Tiago não via a si mesmo como um apóstolo. Ele via a si mesmo, não via a si mesmo como o irmão que cresceu coladinho com Jesus. Nada disso. Nada disso. Era onde Tiago encontrava honra para se descrever. Ele não media, meus irmãos, o seu valor a partir da sua relação com os outros, a partir do seu cargo ou da sua fama. Tiago via a si mesmo a partir da sua relação com Jesus. E à luz da sua relação com Jesus, ele se considerava como um escravo. Agora, por que Tiago utiliza a palavra escravo para descrever a sua relação com Jesus? Por que ele não diz que ele era um diáconos de Jesus? Alguém que servia em nome de Jesus. Por que usar a palavra escravo, meus irmãos? Porque o escravo, naquela época, assim como em todas as épocas, a palavra escravo era uma palavra desprezível. Os escravos marcavam as camadas mais pobres da sociedade. Escravos, meus irmãos, eles não tinham bens. Tudo o que eles tinham, na verdade, pertenciam aos seus senhores, até mesmo a sua própria vida. Escravos não eram donos de casas, não eram donos de bens e não eram donos nem sequer das suas próprias vidas. Então os escravos eram a camada mais vitimada, digamos assim, da sociedade. Eles eram os menos favorecidos. Era aquilo que nenhum pai queria para o filho. Sabe, a profissão que nenhum pai deseja para o filho? Então, ninguém naquela época desejava que o seu filho um dia se endividasse tanto que ele teria que vender a sua própria vida para alguém e se tornasse um escravo. Porque os escravos faziam coisas, meus irmãos, que não eram dignas de valor. Os escravos eram usados para fazer as coisas que ninguém queria fazer. E Tiago utiliza esse termo para se descrever quando ele vai falar de Deus e de Jesus Cristo. E é interessante que quando nós nos comparamos com os outros, quando nós vamos olhar para nós mesmos, a partir de como nós nos vemos em relação aos outros, a nossa tendência é sempre enfatizar aquilo em que nós somos superiores. Na nossa sociedade, é assim, certo? Eu lembro, por exemplo, da minha querida sogra que está vindo amanhã, lá do Ceará para cá, orem por mim, tá? Eu me lembro quando ela morava em João Pessoa, e aí o filho dela fazia faculdade de medicina, lá em João Pessoa. E aí você é mãe de um rapaz que faz faculdade de medicina.
Aí uma pessoa pergunta para você assim: por que que você saiu do Ceará e veio morar em João Pessoa? Ela, como mãe de um rapaz que estudava medicina, ela nunca iria dizer: não, eu vim porque o meu filho faz faculdade aqui, veio fazer faculdade. Não. Se o seu filho faz faculdade de medicina, isso precisa ser dito, não é? Então, meu filho, eu vim para cá porque o meu filho está aqui fazendo faculdade de medicina. E isso não é errado, pessoal. Isso é como a vida é. É como as coisas são. Quando nós olhamos nas nossas relações com as outras pessoas, nós criamos essas ideias, nós criamos essas relações em que existem coisas que são superiores a outras. Então você passar numa faculdade de medicina é tão mais difícil, é tão mais complicado do que passar numa faculdade, por exemplo, de história. E por isso, a pessoa faz questão de dizer: eu passei e faço faculdade de medicina. Então, a vida é toda assim. Existem profissões proeminentes e aquelas que são menos valorizadas. Existem classes sociais, como ricos e pobres. E essas diferenças sociais geram classes e diferenças sociais que geram coisas de rico e coisas de pobre. Existe o restaurante do rico, o restaurante do pobre. Existe a roupa de rico, roupa de pobre. O carro de rico, o carro de pobre. Existe o celular do rico e o celular do pobre. Então, a nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, que é muito parecida com a sociedade daquela época, a nossa sociedade ela é bem estratificada, como era a sociedade quando Tiago escreveu. Existem, tudo na nossa vida, meus irmãos, possui esse tipo de divisão entre aquilo que é superior e inferior. Existe o proprietário e existe os subordinados, existe o chefe e os empregados, existe o diretor e existe os subordinados. Só que Tiago aqui, ele nos ensina uma preciosa lição. Quando a gente para de olhar para nós mesmos, em comparação com os outros, e passamos a olhar para nós mesmos, em comparação com Deus e com Jesus Cristo, a gente passa a entender que no final das contas, só existe um superior. E que todos nós somos igualmente inferiores. Comparados um com o outro, a gente tem isso. Ah, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, eu me visto melhor, eu tenho um carro melhor, eu tenho um cargo melhor, eu canto melhor. A gente, nas nossas relações com o outro, a gente tem isso. Mas quando a gente esquece, quando a gente deixa de se comparar um com o outro e passa a se comparar com Deus e com Jesus, a gente então percebe que nós somos todos igualmente inferiores. E nada, meus irmãos, é mais poderoso e eficaz para produzir maturidade do que você ter uma compreensão adequada da sua inferioridade. Ou como dizia a minha mãe, o reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Quando você se recolhe para a sua insignificância, é aí que você começa a amadurecer. É isso que Tiago nos mostra aqui, meus irmãos. Porque veja, uma pessoa que olha para si mesmo e se vê como rico, e ela vai começar então a agir como rico. Ela vai olhar para os mais pobres e vai pensar: eu sou melhor do que ele, eu sou mais inteligente, eu cheguei lá e ele não chegou, eu tenho melhores carros, eu tenho, portanto, mais direitos.
Aqui no Brasil é assim. Rico tem mais direito que pobre. Então, começam a tratar as pessoas mais pobres como objetos de humilhação, ou, quando fazem o bem, usam os pobres como instrumento de promoção pessoal. Já o pobre, aqui, que vê a si mesmo como pobre, e ele vai lá no Instagram e vê que o fulano é rico, o fulano está viajando para a Europa, o cicrano está indo lá para o Ceará, para Jericoacoara, e eu estou aqui lascado, eu estou aqui, não tenho dinheiro para nada, estou aqui devendo a minha conta de luz, estou aqui só por uma palavra de um despejo. Aí ele começa a se ver como pobre, se comparando com os outros, aí isso começa a gerar ressentimento, começa a não ligar para o que os outros vão pensar, e aí gera toda aquela falta de educação. Então, meus irmãos, sempre que nós passamos a nos enxergar a partir de como nós somos em comparação com os outros, nós vamos agir a partir disso. E isso nos segura na imaturidade. Tiago aqui nos ensina que diante de Deus e de Jesus, nós somos totalmente ou todos igualmente inferiores. E esse é o segredo para a gente amadurecer. É reconhecer que precisa amadurecer. Enquanto, meus irmãos, enquanto nós não reconhecemos que precisamos amadurecer, que precisamos de sabedoria, a gente fica estagnado na imaturidade. Enquanto a gente olha e diz o seguinte: eu sou melhor do que os outros, eu sou mais rico, eu sou mais inteligente, eu sei mais, eu tenho mais habilidades, eu tenho uma função melhor, eu sou pastor. Então, se eu sou pastor, é a minha opinião, é o que eu ensino, é o que eu falo aqui, todo mundo tem que fazer. E não, meus irmãos, isso é, enquanto a gente se prende nisso, isso é um traço clássico do imaturo. É aquilo que é chamado de teimosia. O que é o teimoso? Eu me lembro da minha irmã, falando aqui, está gravando, amo você, Sinhi, mas essa história eu nunca esqueço. Sinhi é o nome da minha irmã. Dela diz, lembro como se fosse hoje, dela dizendo, o Titanic não foi indicado ao Oscar. Aí eu, como não, Sinhi? Foi o filme que mais recebeu indicações. Não, não foi. Aí ela teimou, na época não tinha internet, né, pra gente botar lá no Google e esfregar na cara da pessoa. Aí, não foi. Chega lá domingo à noite, dia do Oscar, Titanic, tome ganhando prêmio, a Sinhi chega e diz assim, aí sim, já ganhou não sei quantos Oscars aí. Como é que tu diz que o Titanic não foi indicado? Aí ela, não, é porque eu gosto de chamar o Leonardo DiCaprio de Titanic. E aí, isso aí, meus irmãos, é o clássico teimoso. O que é o teimoso? É aquela pessoa assim que ela está perdida, ela está insistente na sua ignorância. E isso porque ela não assume que é ignorante. E então quando Tiago começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o que ele está dizendo, meus irmãos, é que quando o assunto é Jesus, nós somos todos ignorantes. Nós somos todos inferiores. Em comparação com Jesus, o seu cargo, a sua inteligência, a sua opinião, o seu carro, sua roupa, tudo cai por terra. Porque diante de Jesus, nada disso tem valor. E é por isso que nós precisamos reconhecer a nossa
posição inferior, reconhecer a nossa imaturidade, a nossa necessidade de sabedoria, necessidade de Jesus, necessidade de crescimento. Portanto, irmãos, aqui vai um conselho. Estabeleçam nos seus corações que é como Jesus te vê que vale, e não como os outros te veem. Quando a gente pensa assim, a gente começa no caminho da sabedoria e da maturidade. Quando a gente para de considerar as pessoas grandes e Deus pequeno, e troca essa lógica. A partir de agora, é o que Jesus pensa de mim que vale, e não que os outros. Quando a gente pensa assim, a gente dá o primeiro passo do amadurecimento. Porque a gente reconhece que diante de Jesus, todos nós precisamos amadurecer. Todos nós somos igualmente inferiores e precisamos crescer. E a segunda e última lição é: a maturidade requer o reconhecimento de quem nós pertencemos. Veja que Tiago diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago descreve aqui as pessoas para quem ele está escrevendo como 12 tribos que se encontram na dispersão. Mas quem eles realmente eram? Como eu já falei para vocês, meus irmãos, eles eram judeus que moravam na Samaria, e a Samaria era uma província romana. Eles eram, portanto, pessoas que pertenciam ao Império Romano. Alguns deles eram donos de muitos bens e de muitas terras. Outros eram pobres, sem nenhuma propriedade. Então, Tiago escreve aqui para um grupo misto de pessoas, onde uns eram ricos, outros eram pobres, mas todos eles eram parte do Império Romano. Tiago, então, quando escreve para eles, chama eles inicialmente de 12 tribos. 12 tribos, meus irmãos, aqui é um termo para se referir ao povo de Deus. Isso é um termo clássico do Antigo Testamento. Era um termo que se referia ao povo judeu, ao povo de Israel, que havia sido escolhido por Deus a partir de Abraão, Isaque e Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel e foi pai das 12 tribos. Então, quando Tiago chama eles de 12 tribos, ele não está dizendo que ali havia membros de cada uma das 12 tribos. Tiago está usando uma terminologia judaica para se referir a eles como povo de Deus e não dos romanos. Que eles não se enxergassem a partir de sua posição social e política. Socialmente, eles eram ricos, súditos do Império Romano, mas que eles precisavam entender que eles eram, antes disso, povo de Deus, povo escolhido por Deus. E Tiago então diz que eles se encontravam na dispersão, e dispersão, meus irmãos, é um outro termo também do passado dos judeus, que se referem a eventos que aconteceram na história de Israel, em que os judeus precisavam fugir das suas terras. E eles então eram dispersos pelo mundo e chegavam nos países sem nada. E Tiago então está chamando aqui todos eles de pessoas que se encontravam na dispersão. Mas espera aí, havia muita gente naquela igreja que não tinha sido disperso, que não tinha fugido de Jerusalém. Então por que Tiago chama eles de dispersão? Porque Tiago está enfatizando aqui, meus irmãos, que eles não deveriam olhar para si mesmos a partir da sua condição social.
Socialmente falando, ali tinha pessoas que fugiram de Jerusalém, mas tinha muita gente bacana, tinha muita gente rica ali, que vivia muito bem. Mas Tiago está dizendo que todos eles se encontram em dispersão. Ou seja, diante de Deus, meus irmãos, nós não temos nada nesse mundo. Diante de Deus, nós somos peregrinos, dispersos. Nós não temos nada neste mundo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Quem aqui é proprietário da sua própria casa? Quem aqui? Carol. Carol, você tem lá um documento dizendo que aquele espaço de terra pertence a você. Concorda? Hã? Certo, mas é seu, né? Mas vocês já pararam para pensar, meus irmãos? Se a gente parar para pensar, é meio absurdo isso daí. Vocês nunca pensaram nisso, não? Um ser humano olhar para um pedaço de terra e dizer: esse pedaço aqui é meu. Como assim é meu? Meu amigo, quando aquele pedaço de terra ali, você nem existia. Sua mãe, seu avô, seu bisavô nem existia. E aquele pedaço de terra já existia. Aquele pedaço de terra só tem um dono. E ele se chama Deus. Se você coloca o seu nome num documento dizendo que você é dono daquilo, saiba que você não é dono, você é mordomo. Você tem a propriedade de algo que no final das contas não é seu. É de Deus. A roupa que você veste, você não é dono de nenhum dos fios da sua roupa. O carro que você anda, a inteligência que produziu esses carros, a pessoa que produziu isso aqui, a inteligência, nada disso, meus irmãos, é nosso. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: o que é que você tem que você não recebeu? O que é que nós temos que não nos foi nos dado? Tudo que você tem, inclusive a sua vida, não foi você que quis ter. Foi dado a você. Então é isso que Tiago está querendo nos chamar a atenção, meus irmãos. Que quando nós olhamos para o relacionamento com as outras pessoas, aí a gente começa a estabelecer: isso daqui é meu, isso daqui é seu, isso daqui me torna rico, isso daqui te torna pobre, e por aí vai. Problema que estava acontecendo ali, naquela igreja. Mas diante de Deus, ninguém tem nada, e nós todos pertencemos ao mesmo Deus, porque nós somos parte do seu povo. Vocês já assistiram aquele seriado do Chaves? Tem um momento, vários momentos do seriado, em que o Chaves ou a Chiquinha, eles têm um brinquedo, e aí quando o Kiko entra no ambiente e vê o brinquedo que o Chaves está brincando, ou a Chiquinha, ele olha, vai lá para a sua casa, e quando ele volta com um brinquedo muito melhor. E quando ele volta com o seu brinquedo muito melhor, ele começa a humilhar o Chaves ou a Chiquinha, fazendo aqueles barulhos, né? E eles começam a desejar o brinquedo do Kiko grandioso, e o Kiko então quer, aí eles dizem quer, e ele compra, não dá. Irmãos, aquilo é uma verdadeira parábola de como a vida acontece do lado de cada eternidade. Muitos problemas que nós temos com as outras pessoas existem. Muitos problemas entre países existem. Porque nós temos algo no nosso coração que é extremamente danoso e destruidor, e Tiago vai falar sobre isso. A cobiça, que é o desejo de ter. Nosso coração tem esse instinto, esse âmbito de
esse anseio de ter. O ser humano está sempre querendo ter algo mais do que os outros. Sempre querendo ter a casa melhor do que a dos outros. Vocês já perceberam isso? Que a maioria das pessoas, quando elas vão comprar uma casa, elas não pensam assim. Pessoas têm dinheiro para comprar casa. Não, eu quero uma casa que atenda às necessidades da minha família. Não, meu amigo. Eu quero uma casa que mostre que eu sou bem-sucedido. Que as pessoas passem na frente, como eu e Sanaba, a gente vive fazendo, né? Eu queria morar aí. Porque isso está no nosso coração. Ter esses desejos. O melhor carro, a melhor aparência. Nós queremos ter mais razão do que os outros. Queremos ter mais inteligência do que os outros. E é por isso que tantos problemas em nossos relacionamentos ocorrem, meus irmãos. Por causa de pecados como a cobiça, a inveja, o ciúme. Porque a gente está sempre disputando algo com outras pessoas. E Tiago, então, começa a sua carta aqui nos ensinando a não nos enxergarmos à luz do que nós temos em relação aos outros, mas sim à luz de quem nos tem. Nós somos povo de Deus. E se nós somos um povo que pertence a Deus, e nós entendemos que Deus, Ele é o Senhor do seu povo e de toda a criação, então tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, pertence a Deus. E quando a gente então tem essa ideia, quando a gente então tem essa consciência, a gente começa a amadurecer. Porque a gente pensa, como é que eu vou lidar com o meu dinheiro? Não é meu dinheiro, é de Deus. Então eu preciso saber como é que Deus quer que eu lide com o meu dinheiro. O que é que eu vou fazer com a minha casa? Não é minha casa, é de Deus. O que é que eu vou fazer com a minha aparência? O que é que eu vou fazer com a minha inteligência? O que é que eu vou fazer com a minha opinião? O que é que eu vou fazer com o meu jeito? Não é meu, meus irmãos. Nada disso é seu. Tudo é de Deus. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar: o que é que eu vou fazer com a casa de Deus, com a aparência que pertence a Deus, com a inteligência que Deus me deu para eu usar para Ele, com a pessoa que eu sou, que foi Deus que me fez assim, eu preciso usar para Ele. Pessoas imaturas, elas são como o Kiko. Sempre querendo ter algo e sempre querendo mostrar que é melhor do que os outros. Pessoas imaturas são assim, sempre insatisfeitas, porque não têm o que elas queriam ter. E por isso, vivem com inveja, vivem ressentidas porque outros têm e elas não, vivem em disputas com outros para quem tem mais. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, que tudo o que temos e tudo o que somos pertence a Deus, a gente começa o caminho do amadurecimento. Portanto, vamos enxergar tudo o que nós temos e tudo o que nós somos como pertencente a Deus. E assim estaremos no caminho de jamais disputar com outras pessoas. Então, meus queridos, em conclusão, o livro de Tiago será um rico manual de sabedoria para o nosso amadurecimento. Mas para que a gente possa começar o amadurecimento, entenda essas duas lições. Que a maturidade requer o reconhecimento de quem nós somos, e nós somos, diante de Deus, igualmente insignificantes,
igualmente necessitados de crescimento. E segundo, a maturidade requer o reconhecimento de quem nós pertencemos. Tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus. Amém? Querido e amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque um verso tão pequeno contém tantas preciosas lições. A Tua palavra é uma fonte que jorra para a eternidade, Senhor. E por isso nós te pedimos que o Senhor, nessa noite, produza frutos da Tua palavra. Que a começar em mim, ó Deus, que haja nesse lugar um reconhecimento coletivo e individual de cada um, de que diante de Ti nós precisamos e muito amadurecer, Senhor. Precisamos de sabedoria. Precisamos, ó Deus, reavaliar nossa forma de pensar. Precisamos reavaliar nossos atos. Precisamos, ó Deus, reavaliar quem somos. Não nos deixe, ó Deus, na teimosia de dizermos, ó Deus, eu sou assim e ponto final. Não, Senhor. Diante de Ti nós somos carentes, somos necessitados, precisamos crescer e amadurecer. Dá esse espírito, dá esse coração para todos nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.